Meu nome é Maurilane de Souza Bicas, vai fazer 20 anos que eu sou professora na Faculdade de Educação, né, eu sou do EDF, que é o meu departamento, né, na área de História da Educação. Tá, como que eu chego lá? Eu fiz psicologia e na minha graduação, quando a gente chega já na parte final do curso, você tem que fazer uma opção. Se você vai ser um psicólogo clínico, se vai ser psicólogo empresarial ou psicólogo escolar, que foi um curso que foi o segundo do Brasil lá nos anos de 1980. E eu fiz a psicologia escolar. Então, o meu contato com o Paulo Freire, então, né, se processa na psicologia, lendo as principais obras dele na época, né, que era a Pedagogia do Oprimido em espanhol, que era proibido ainda a circulação do Paulo Freire no Brasil, né? E tive contato com o Paulo Freire em Belo Horizonte, porque quando ele retorna ao Brasil, do exílio, ele começou a circular, né? Era convidado para, enfim, dar palestra, etc. e tal. E o Instituto de Educação, que formava professoras lá em Belo Horizonte, fez um evento para convidar o Paulo Freire. Então, o meu primeiro contato foi nesse evento. Nós fomos assistir a palestra dele, a gente ficou completamente encantado, todo mundo queria pegar nele, todo mundo queria tirar autógrafo, beijar, aquela loucura, aquela loucura. Então, foi o meu primeiro contato. Na Faculdade de Educação, então, eu dou aula na graduação, né? Tanto na pedagogia quanto na licenciatura e também na pós, né? Na pós-graduação. E aí, eu encontro novamente com o Paulo Freire, porque eu comecei a dar assessoria em São Tomé e Príncipe, na África, tá? São Tomé e Príncipe, ele fica no Golfo da Guiné. E foi um encontro no sentido de que era nós fomos pela Ministério das Relações Exteriores e pela AlfaSol, Alfabetização Solidária, que era apoiar vários países africanos de língua portuguesa com os seus projetos de alfabetização de adultos. Então, eu fiquei trabalhando em São Tomé de 2004 até 2012. Então, foi muito interessante, porque a tarefa era construir o projeto político-pedagógico da Diretoria de Educação de Jovens e Adultos do país, né? E eu fiquei, então, responsável por esse segmento. E eles tinham uma história de educação de adultos. Paulo Freire tinha passado lá, né? A gente tem o livro Cartas de Guiné, que tem cartas que o Paulo Freire escreve para Guiné, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, né? E depois ele produziu alguns livros com o professor Sérgio Guimarães, que é A África Ensinando a Gente. E tem entrevistas com vários dos educadores da época que o Paulo Freire esteve lá, e a gente levantando todo esse histórico, a gente optou, porque era importante, a gente, então, reescrever a história da educação de adultos de São Tomé e conseguimos entrevistar muitos dos educadores que participaram dos círculos de cultura, da alfabetização de adultos lá atrás, lá no final dos anos 70, início dos anos 80. O Paulo Freire ainda estava exilado. Então, aí foi um segundo reencontro com o Paulo Freire. Então, foi muito grato isso, porque educadores que já estavam com 90 anos, que tinham sido entrevistados, que foram educadores culturais lá do período, né?
que ainda continuavam na ativa, que as condições de vida muito precárias em São Tomé. Só para vocês terem uma ideia, São Tomé e Príncipe é uma ilha, né? Tem mais ou menos 200.000 habitantes, você vê que é bem pequeno. Tem o menor índice de analfabetismo da África, tá? E, é, e acho que por causa desse acúmulo, né, de experiência, de pesquisa, quando começou a véspera, né, 2 anos antes do Paulo Freire, né, ser o centenário do Paulo Freire, a gente, então, tinha uma equipe, né, da faculdade, e a gente pensou em fazer um mega evento, mas mega. Não tinha pandemia, a gente tinha pensado de fazer abertura no Memorial da América Latina, ocupar não só as salas, mas ir para debaixo das árvores, ocupar o campus todo, porque a gente tinha pensado de fazer na semana do 7 de setembro, que não tem aula, né? Mas aí fomos pegos pela pandemia, né? E com isso, rapidamente, a gente teve que quase que redesenhar um outro formato, né? Que foi as comemorações do ano 100 com Paulo Freire na FEUSP. E aí esse evento foi muito interessante, porque não foi, acabou sendo vários eventos, porque a gente optou que a gente faria o ano todo de comemoração, né? Era o ano todo. E então, isso foi, a gente fez programações e fizemos várias parcerias, né? Então, só para vocês terem uma ideia, acho que todas essas informações elas estão disponíveis na página da Faculdade de Educação, naquelas abinhas que tem lá, está o ano 100 lá. Então, o que, que a gente fez? Mas a gente tem encontrado, eu estou orientando o Vinícius França, ele está fazendo doutorado e está pesquisando qual foi a vigilância que a ditadura teve em cima do Paulo Freire quando ele estava no exílio. Então, nós descobrimos, né, quer dizer, tinha memórias, esqueci o nome, é um arquivo do DOPS, foi um projeto feito, e esse arquivo foi aberto, então toda essa documentação que monitorou não só o Paulo Freire, mas todos os que estavam ali exilados, foi aberta, né? Então, ele está trabalhando um pouco com essa documentação. Então, vai sair também aí um trabalho bem interessante. Então, nós vamos ver como que a gente vai fazer. Esse repositório, então, nós encontramos, não sei se vocês conhecem o acervo digital Paulo Freire, não sei se vocês já entraram, que ele está, acho que está hospedado, inclusive, no Instituto Paulo Freire. E foi um projeto, né? Eles digitalizaram muita coisa, então tem muita palestra, mas porque se não tem um lugar só que a gente encontra tudo do Paulo Freire, não tem. E no levantamento, né, de fontes que o Vinícius está fazendo para o trabalho dele, então nós dois encontramos, gente, o que tem de áudios de aula do Paulo Freire, muitas aulas em áudio, estão todas digitais aí, né? Digital que fala, né? Estão todas aí, streaming, né? Sei lá como é que fala, mas enfim, elas estão disponíveis, você rapidinho consegue ver. E tem muita entrevista do Paulo Freire para TVs do Nordeste, quando teve 40 anos de comemoração da experiência de Angicos. Então, assim, tem aulas inaugurais do Paulo Freire na Unicamp. Então, a gente quer ver, tentar reunir um pouco desse material que está disperso para colocar no nosso repositório. Então, esse repositório tem muito para fazer. Acho que agora a gente ainda está fechando tudo que a gente conseguiu produzir nessa atividade do ano 100. Então, a gente está nesse processo ainda de fazer as publicações, né?
E essa pergunta não é óbvia não, é excelente a pergunta, muito boa, porque, assim, claro que a gente teve, né, gente, no ano passado, o país inteiro, o mundo inteiro estava comemorando o ano 100, né. Eu participo de uma rede latino-americana, e quem começou a puxar não é só latino-americano, desculpa, França e América Latina. E essa rede é Rede Paulo Freire, tá. Essa rede, ela surge da necessidade de alunos franceses, né, necessidade deles, por causa das pesquisas que eles têm realizado, e mesmo para a formação deles na graduação, de conhecer mais sobre Paulo Freire. Então essa rede, então ela tem representantes da América Latina toda no Brasil, e ela articula educação e saúde. Então, só para vocês verem que o Paulo Freire também, né, ele é apropriado de uma maneira interdisciplinar, tá? Então, é só para a gente então ter a ideia aqui, você tem aí uma, uma necessidade de ler, de conhecer, enorme. Isso está dado. O que a gente, apesar de ter tido tanto evento, né, a gente percebe que muita gente fala do Paulo Freire, mas nunca leu Paulo Freire. Inclusive, quem faz a crítica ao Paulo Freire não sabe o que que é, nunca leu nada do Paulo Freire. E eu vejo, né, que quando a gente, e nós da Faculdade de Educação, se tem uma perspectiva de uma formação crítica, né, de uma formação que consiga, eh, levar em consideração, né, no caso, o que vocês, enquanto alunos, sabem, né, pegar os conhecimentos prévios, a gente conseguir atender aquilo que vocês desejam para a formação de vocês, a mesma coisa acontece para professores da rede pública. Então, acho que tem um princípio, vamos assim dizer, que perpassa todas as obras de Paulo Freire, mas principalmente, porque assim, quando você pega a Pedagogia do Oprimido, essa é a obra mais densa do Paulo Freire. Ele não é um livro fácil de ler. Tanto que até o professor José Eustáquio Romão, quando ele esteve conosco, ele fala: olha, para mim, a minha leitura é que a Pedagogia do Oprimido ela continua sendo reescrita. Então, claro, vamos pegar pelo Paulo, né? Então, Prática da Liberdade, o Paulo Freire escreve a Pedagogia do Oprimido, ele termina, é no Chile. No Chile, quer dizer, ele teve a experiência no Brasil, né? Ele teve no Recife, ele vai ter lá em Natal, ele vai aprimorar toda a questão das fichas de cultura. O Paulo Freire não acreditava nas cartilhas, porque sempre é nessa perspectiva que você vai construir todo um processo com o grupo. Então, cada grupo é um grupo, porque tem uma história, uma cultura, etc. E tal. E quando ele vai trabalhar isso lá no Chile, ele atuou com os campesinos, né? Estão trabalhando com a parte de agricultura, né? Que é a questão da reforma agrária, do Instituto de Reforma Agrária. E lá ele teve grandes desafios, né? Porque, e aí a gente pode até ver também Paulo Freire na África, né? Porque qual que é o elemento mais importante da cultura? É a língua. Então, no caso do Brasil, se alfabetiza em língua portuguesa. E, claro, nós estamos falando de uma alfabetização mais ampla, né, que é tanto a aquisição, né, do código, né, que é decodificar e codificar, como o Paulo Freire é a visão de mundo, né?
Alfabetizar é, né, essa problematização, né, essa conscientização da realidade. Então, quando o Paulo Freire está trabalhando no Chile, então é aquela outra realidade e ele vai ter que pensar os seus processos lá numa outra língua. É bem interessante que as fichas que foram usadas, vocês conhecem as fichas? Então, você tem as fichas de Angicos, e aí o Paulo Freire mostra aquelas fichas para o Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna acha as fichas muito feias, que elas não... Feias no sentido de que precisava melhorar a estética dos detalhes da cultura daquele lugar, etc. E tal. E aí, quem vai fazer as fichas é o Brenan, que é o que circula, que são as mais conhecidas. E depois, o Paulo Freire ia coordenar essa campanha nacional de alfabetização, mas aí, com o golpe, né, com a ditadura, isso tudo foi suspenso. Já tinha também circulando outras fichas de cultura sendo produzidas já para ser aplicada em Brasília. Quando o Paulo está lá no Chile, são artistas locais que vão fazer as fichas de cultura no Chile. Então, aí é interessante porque você consegue, só aí nesse pedacinho, a gente vê como que esta produção ela é feita. Mas eu estou marcando por essas questões da alfabetização, porque até pensar a formação dos futuros professores, então, de imediato, as pessoas pensam no método, não entendem. É um método que aplica, né? E o Paulo Freire não é um método, ele é uma metodologia, né? Uma metodologia que você tem várias etapas aí para serem construídas junto com os alunos, tá? Então, é bem mais complexo, né? Porque a gente vê que tem várias cartilhas depois que foram feitas no MEB, Movimento de Educação e Base, que vai mostrar esta concepção ampla de alfabetização, que os textos são textos todos que ajudam a você problematizar a realidade, tomar consciência dessa realidade e partir para a ação, para a transformação. E, junto, você também tem o cara aprender a ler e escrever. Tá? Então, tão importante quanto ler e escrever é esse processo da conscientização. Tá? Então, eu vejo que nos cursos de graduação, a gente ainda, esta concepção de alfabetização, às vezes, vários cursos de formação ainda pegam uma visão mais restrita para formar o professor, né? Já até quase que considerando que ele seguir a linha da psicogênese, da leitura e da escrita, ainda está mais próximo do que o Paulo propõe. O próprio Paulo Freire, aí para pensar a parte de decodificação e codificação, pensar o processo da aquisição, o Paulo Freire, em várias entrevistas, ele diz: se eu tivesse conhecido a psicogênese da leitura e da escrita, ele não tinha feito como uma das etapas lá para alfabetizar, pegar a palavra e fazer babé-bibobu, lalelilolu. É claro que a palavra é um texto que tem um contexto, não é como uma cartilha que não tem nada a ver, tá? Não é. Mas, se fosse a psicogênese, que constrói conhecimento da língua, ele teria atrelado duas coisas muito potentes na época, tá? Muito potentes. E ele mesmo faz essa revisão, quando ele está aqui no Brasil, ele faz essa revisão, né? As pessoas às vezes falam, Paulo Freire e Emília Ferreiro. Mas não é o Paulo Freire e Emília Ferreira, porque a Emília Ferreira vai usar a psicogênese também, né, para discutir como que a criança aprende, e a Emília Ferreira, inclusive, tem um texto dela de alfabetização de adultos,
que não foi traduzido para o português, infelizmente, que é também ela trabalhando com a psicogênese, mas pensando para a alfabetização de adultos. Então, assim, o Paulo Freire, ele foi construindo a sua teoria em vários livros, tá? Vários livros ele está ali desenvolvendo aquela ideia. E aí, quando você pega as pedagogias, você tem pedagogia do oprimido, pedagogia da indignação, pedagogia da autonomia, pedagogia da esperança. A pedagogia da esperança, na minha leitura, é onde ele mais ou menos vai juntando pontas, tá? E que eu acho que dialoga mais com as necessidades, né, para pensar a formação dos professores nesse mundo que nós estamos vivendo agora, né? Porque todas as problematizações, os questionamentos de pensar que quando ele fala a pedagogia do oprimido, esse ser homem, então as problematização quer dizer é homem, é homem, mulher, é negra, é negro, né? Então é o operário, é o trabalhador. Então aí você pode desdobrar isso. Ele faz as pontes para que a gente possa desdobrar isso, né, para as demandas que nós temos hoje. Então, é uma teoria que ela se sustenta e alimenta a gente a repensar esses processos de formação dos professores numa linha mais ampla. Tá? Então, acho que isso é uma coisa bastante importante. Mas, assim, precisamos estudar o Paulo Freire. Então, eu estou pegando um círculo da obra dele, mas é um outro círculo que está colocado, e vários outros que vão se conectando. Então, acho que precisa ser estudado Paulo Freire, mas muito. Eu queria te perguntar da relação entre o MEB e o Mobral. Porque o Paulo Freire diz que o Mobral nasceu para negar o método dele, né? Para silenciar esse discurso dele. E foi porque o livro que eu escrevi junto com o professor Marco César de Freitas, que é a História Social da Educação Brasileira, esse capítulo, Educação de Adultos, Paulo Freire, MEB e Mobral, ele está muito detalhado. E por quê? Olha, o movimento de educação em base, ele está bem próximo, né? Vai trabalhar junto com o Paulo Freire, porque eles estão alfabetizando também via rádio, tá? Então, pega várias partes do Brasil, etc. e tal. E o MEB, é claro que assim vai ter uma restrição muito grande das atividades de alfabetização de adultos. Na ditadura, a gente vai ver várias cartilhas vão ser... Porque o Paulo Freire briga muito porque ele não quer cartilha, tá, gente? Mas pensa rádio, então a necessidade de quem está lá na ponta ter um material, ele acabou sendo convencido. Mas deixa eu só falar, por que ele não gosta da cartilha tradicional? Porque a cartilha pressupõe uma hierarquia na maneira como você vai trabalhando, né? O que vai ser ensinado para os alunos. Se o Paulo Freire, se é cultura, conhecimentos prévios, então eu não posso ter uma coisa a priori pronta, que vai passar por aqui, por aqui. Por isso que ele... Mas ele até concorda aí com as cartilhas. E o MEB, ele lança uma cartilha que chama Viver e Lutar. Quem estudou essa cartilha no doutorado, tem muito artigo publicado, é o professor Osmar Fávero, tá? Professor Osmar Fávero, já está aposentado. E essa cartilha, eu até uso essa cartilha também quando eu vou discutir o Paulo Freire com o pessoal, né, com os alunos. Ele é muito interessante, porque se tem cada lição é uma etapa que começa a falar da vida individual, coletiva, reflexão, ação. E ela foi recolhida no estado da Guanabara, na época, né?
E então ela era, desculpa, ela estava sendo circulada pelo MEB. Tá, então o MEB vai ficar ali, né? Paulo Freire saiu, todas as ações que estavam sendo pensadas não existem mais, mas o apelo, né, das comunidades, quer dizer, quando Paulo Freire sai, gente, fica um vazio enorme, né, de atividades com os movimentos populares, né, porque tudo aquilo ali caiu. Então, a ditadura ela vai criar o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que é o Mobral. Mas eles vão pegar, aspas, aí eu vou pôr método, tá? Do Paulo Freire, mas esvaziado do conteúdo político. E essa materialidade, na hora que eu mandar o PowerPoint para vocês, vocês vão ver os materiais, que estão todos, eu digitalizei tudo, dá para vocês verem. Eles vão fazer cinemateca, biblioteca ambulante, eles vão fazer materiais didáticos, vão ser produzidos pela Abril Cultural, por várias dessas grandes editoras, material colorido, com cartazes. Os professores, para esse país imenso, eles criaram maleta do Mobral. O que tem na maleta? Um material para alfabetizar 20 alunos. Até Lampião tem, que aí nos lugares mais ermos as pessoas já tinham aquele material todo ali. Mas, então, eles vão ocupar esse vazio. Gente, também não podemos esquecer que metade da população não sabe ler e escrever. O dinheiro que vai ser gasto, gente, é uma fortuna. Então, nesse livro que eu escrevi com o Marco César de Freitas, que é a História Social da Educação Brasileira, para essa parte, eu utilizei um relatório da Unesco. E nesse relatório, a Unesco está fazendo essa avaliação, né, do que o Mobral tinha feito, e vê que os números foram pífios. Alfabetizou pouco com tanto de dinheiro. Material didático, eles produziram mais material do que o número de analfabetos que tinha nesse país. Então, isso ocasionou, né, teve uma CPI contra o ministro da Educação, que era o Jarbas Passarinho. Claro que não deu em nada, né, gente? Mas, então, eu mostro, a partir desse relatório, a tabela com os valores. Além disso, o Mobral, ele recebeu muito dinheiro de empresário. Adote essa história do analfabeto. Então, assim, Loteria Federal. Então, eu coloquei todas essas peças lá. Então, na Loteria Federal, na parte de cima, tinha um polegar com um X, para acabar com o analfabeto. Então, você tem muitas peças mediáticas que foram criadas no período para fazer com que a população se engajasse, né, na alfabetização, um número gigantesco que a gente tinha. Então, o Mobral ele vai ser um fiasco nesse sentido. Então, ele vai ser transformado depois na Fundação Educar, que já fazia um trabalho com o pré-escolar, porque eles vão atacar em duas pontas, né? Porque é o seguinte, o número de repetência e evasão aí na década de 70, do primeiro ano para o segundo ano primário, gente, é mais de 42%. Então, os alunos que não conseguem aprender a ler e escrever nesse primeiro ano, é uma queda gigante. Se a gente for olhar, em cada 1.000 que entra para a escola, só 9 entram na universidade. Então, assim, a situação ia muito, muito mal. E vai ficar com um bom período péssima. Ele se vende essa ideia de que, né, nossa, a ditadura fez isso, tá. Ela, de 4 anos obrigatório, passou para 8, em 71, a 5692/71. Mas essa ampliação para 8 anos aconteceu de que maneira? Não tinha professor, não tinha escola,
né? Então, quer dizer, foi uma coisa muito desorganizada que a gente teve herança até o início do século XXI, escola de latinha e tudo, que foi uma expansão. E, claro, professores ganhando muito mal, condições de trabalho muito ruim. Então, isso tudo faz com que não seja atrativo ser professor, né? Então, assim, tem muitas implicações aí que vêm. E, claro, nós resolvemos o nosso problema com a educação de adultos? Não. Então, a gente nem tem senso, né, gente, para dizer se voltamos para os 2 dígitos. Estava em 9. Eu acredito que está mais. Tudo bem que o pessoal vai falar, nossa, mas esse governo foi tão eficiente, né? Porque como a Covid matou muita gente, então talvez até tenha continuado em 9, mas é porque muita gente morreu. É um absurdo isso que eu estou falando, mas é verdade. Nós não temos senso para dizer como é que está. Agora, nós temos analfabetos funcionais, que está na casa lá, né, de mais de 30 milhões de pessoas que são analfabetos funcionais. E com toda a questão da pandemia, essa situação não melhorou. Não melhorou mesmo. Então, esses são grandes problemas que a gente tem. Então, o Mobral, ele, posso te dizer, comeu muito dinheiro. E pífio. Ele era muito hierarquizado. Na hora que para cada coisa de que nós estamos falando, acho que dá uma aula, né? O Paulo, ele vai escrever uma parte grande das obras fora, né? Porque o que acontece é o seguinte, a tese de doutorado do Federico Burgaleta mostra isso de uma maneira muito linda, né? Que é essa produção da pedagogia do oprimido no Chile. E aí, assim, gente, teve o golpe, o Paulo Freire vai primeiro para a Bolívia. Ele não se dá bem com o clima, mas quando ele sai, já teve golpe na Bolívia. Aí ele fica no Chile e as coisas também já não estavam boas lá. É claro que o Paulo, quando foi convidado para ir para lá, já tinha muito brasileiro exilado lá, né? Então, ele também acabou trabalhando um pouco entre pares ali, se a gente pode dizer. E aí, ele produz a pedagogia lá, e os manuscritos eles vão sair clandestinos para as editoras. Tá? E acho que, ao mesmo tempo, vai sair para a tradução, né? Sai para o espanhol, sai para o inglês, sai para o alemão e sai para o francês. Tá? E quando a obra começa a ser lançada, né, começa a ser publicada, o Paulo Freire ele recebe o convite para ir para o Conselho das Igrejas, lá em Genebra. E ele, claro, ele aceita, mas, ao mesmo tempo, vem o convite para ele ir para Harvard, como professor visitante. E ele negociou isso lá, e, claro, já era também uma primeira oportunidade dele, essas obras que estão sendo aí traduzidas, desculpa, a obra que está sendo traduzida em várias línguas, então ele vai ter oportunidade já de divulgar a pedagogia do oprimido lá, né? E então ele fica um tempo, né, nos Estados Unidos, e aí ele vai para gente, eu estou com a cabeça tão ruim das igrejas, eu falei com o conselho das igrejas, né? Uhum. E lá tem alguns trabalhos que a gente pouco conhece dessa agenda do Paulo Freire, né? E o Vinícius está pegando um pouco essa agenda do exílio. A gente até fez um mapa, né? Porque onde a gente foi olhar a polícia brasileira, Paulo Freire pisa num lugar, telegrama para a embaixada, para o consulado, para vigiar os passos do Paulo Freire, principalmente depois que ele sai, que ele vai para os Estados Unidos. Por quê? Qual que é o medo? O tempo inteiro o Paulo Freire está falando mal do Brasil.
está falando mal do Brasil, e está produzindo, e as obras estão circulando. Então, quando a gente pega as datas das produções do Paulo Freire, ele está gestando essas outras obras, que vão ser publicadas depois. Ele está gestando essas obras. E, só para vocês terem uma ideia, né, a Cartas de Guiné é o resultado do trabalho feito em África na década de 70. Olha, eu às vezes penso que o fato de trabalhar, às vezes, com educação popular, por si só, parece que é um tema menos nobre, né? Eu acho que a academia, eu acho que sempre maltratou muito o Paulo Freire por causa disso, né? E também em relação à parte mais prática das concepções educacionais dele, ele foi bastante criticado, às vezes ainda porque dizem que ele é espontaneísta, que não tem diretividade, o que não é verdade, porque quando a gente pega os animadores culturais, quando o Paulo Freire está desenvolvendo a sua experiência ainda no Recife, então, quem vai participar, né, ele vai convidar, são alunos de diversos cursos, né, que a gente vai ver lá os DCEs, né, está muito forte naquele momento. E a gente vê que são alunos de física, matemática, etc. e tal. E tem relatos, né, de uma preocupação com a formação desses animadores muito forte. Só para você ter uma ideia, uma parte da formação era estudos sobre a realidade brasileira. Então, quer dizer, quem vai trabalhar com, enfim, pescadores, etc. e tal, precisa de ter uma boa leitura do que é o Brasil, né, do que é esse povo excluído. Então, a, a gente pega lá, por exemplo, Angicos, ao final de cada dia, todos eles sentavam, eles contavam as dificuldades, eles avaliavam e retomavam. Então, na minha opinião, eu acho que essa é uma crítica que não procede. A outra é que está ligado também, claro que você tem uma concepção tradicional, ou como o Paulo Freire vai fazer a crítica a uma educação bancária, que o professor sabe tudo, ele que vai despejar em vasilhas vazias, que somos, né? Que são os alunos. Então, tem críticas de que tem uma supervalorização, né, da contribuição do educando, né? E é claro que nesse caso, tem gente que fala que o educador ele não é um companheiro do alfabetizado, que ele precisa de assumir o lugar de professor. Então, acho que aí cola de novo nessa concepção tradicional que está fazendo essa crítica, né, de que, tipo, como que o professor vai aprender, o educador vai aprender com o aluno? Como que pode? Como se, né, você não está numa linha horizontal, você está numa linha vertical. Então, acho que essa é uma crítica que eu acho bastante problemática nesse sentido, né? A outra é que tem críticas também de uma supervalorização dessa possibilidade de transformar a realidade por meio da educação, né? E eu acho que a gente tem condições realmente de transformar via educação. Então, quem faz essa crítica é quem também
está por trás de um projeto, né, que não quer que as pessoas produzam conhecimento, aprendam, que consigam, né, as pessoas que vão se conscientizar, que vão reivindicar, ou aquele que está lá, que sabe ler e escrever, não vai ser mais enganado lá pelo patrão, que sabe olhar o seu olerite, que, sei lá, se a conta de luz, né, vem alta, ele consegue ler uma conta e vai lá dizer que, né, reivindicar que abaixa aquela conta. Então, eu acho que tem críticas nesse sentido que são bem complicadas. Outra é que também tem uma ala que critica que o Paulo Freire era muito igrejeiro, porque ele está também, né, você vai pensar o MEB, né, que é o Movimento de Educação de Base, que está vinculado à CNBB, né? Então, quer dizer, o Paulo Freire, ele, né, ele está bem próximo, tanto é que ele vai ser convidado pelo Conselho Mundial de Igrejas. Ele não consegue esse convite à toa. Né? Então, ele é chamado de comunista por uns e é chamado de igrejeiro por outros. Então, às vezes, eu penso que assim, a pedagogia do oprimido, ela pode ser vista como uma obra datada nas suas condições de produção dessa obra, tá? Mas o que ela traz para a gente de reflexão e de possibilidade da gente compreender aquele mundo e compreender o de hoje é muito, muito atual. Ele é muito atual. E outra, né? O educador, ele é um mediador privilegiado, porque ele sabe coisas que o educando não sabe, e o educando sabe coisas também que ele não sabe. Então, vamos supor, você tem lá na sala um aluno que é pedreiro, tá certo? Que ele consegue ali empilhar certinho lá os tijolos, né? E não deixar torto, ele tem um conhecimento sobre aquilo ali. Vai eu, né, lá construir um muro. Então, nesse sentido, eu sei coisa que ele não sabe e ele sabe coisa que eu não sei. Exato. Agora, o que acontece? É visto como menor o conhecimento de construir uma parede. Exato, uma hierarquização do conhecimento. Né? São coisas diferentes. Né? Hoje em dia. Olha, essa talvez uma das perguntas mais difíceis, né? Porque quando você pensa a escola pública, quando a gente pensa esse momento de pós-pandemia, né? Eu acho que ainda a gente tem muito desafio ainda. A gente não pode dizer que tem sido colocado em prática. Eu acho que quando a gente pensa a educação de jovens e adultos, eu vejo já com mais otimismo, né? Porque existe, para muitos desses professores, já uma clareza que a criança aprende diferente de adulto, né? Que são processos diferentes, por mais que a gente ainda vê muito professor de educação de adultos que usa cartilha infantil, né? Mas, de uma maneira geral, eu acho que a gente tem mais avanços em relação a isso. Agora, a gente vê, às vezes eu penso isso com esse sistema, por exemplo, de apostilado que domina hoje as escolas públicas
paulistas. Nesse caso, eu penso que essa concepção bancária da educação, eu acho que às vezes ela continua, porque o professor, com as condições de trabalho que ele tem, com a carga horária de trabalho que ele tem, fica difícil para ele poder investir na sua formação, na produção de aulas que ele tem uma autoria, né? Então, ele nem tem tempo, ele não tem dinheiro para comprar livro, né? Ele não tem dinheiro para... Hoje, a gente diz, é para assinar essas plataformas, não tem, né? Então, isso a gente só mudou as estratégias e esses lugares. Eu acho que continua ainda o professor sendo excluído, né, dessa produção cultural, né, que é produzida, e isso tem impacto. E aí ele recebe lá o apostilado, não dá nem para criticar, porque como que uma pessoa que trabalha em mais de uma escola, ele ainda vai ter tempo para, vamos falar, enriquecer, intervir nesse apostilado? Às vezes é mais fácil ele seguir aquilo ali, né? Então, nesse sentido, talvez os alunos estão consumindo coisas que às vezes não fazem muito sentido ainda. E outra, pobres, né? Porque essas apostilas, eu tenho conversado com muitos alunos que são professores, que têm trabalhado, tem muitos erros nessas apostilas, né? Elas são muito restritas, então acho que isso é algo que está aí colocado, né? Então, talvez aí, acho que os alunos, às vezes, é quase que pensar, eles estão vivenciando um processo, uma única maneira para pessoas que são muito diferentes, que estão em níveis diferentes e que tem que pegar aquele chapado ali para colocar. Eu vejo, por exemplo, as pessoas que têm deficiência, né? Que o apostilado, por exemplo, é Braille, né? Que é uma aluna que foi orientada pela Cláudia Vove, que hoje é minha aluna de doutorado. Ela analisou essas apostilas de ensino de história em Braille. Ela vai analisar, então aí você vê a precariedade dessa apostila. Então, que também aí passa a ter uma concepção de que esse aluno que é cego, né, ele pode ser limitado naquilo, né, que está sendo colocado na apostila, por exemplo, que é descrever uma imagem. Então, acho que a gente tem comprometimentos aí muito complicados que a gente ainda está vivendo. Agora, por outro lado, não é simples trabalhar com os princípios do Paulo Freire. Você tem que ter uma boa formação para a gente dar conta de versar, né, com todo o conhecimento que os alunos trazem para a gente. Vou dar um exemplo simples e atual. No sábado, eu fui lá na cidade de Tiradentes, um aluno meu da licenciatura, ele trabalha no cursinho popular, lá na cidade de Tiradentes. Então, a ideia era a gente conversar com os alunos, levar uma professora que era da USP, esses alunos estão fazendo aí o Enem, querem ingressar na universidade, mas eles acham que a universidade pública não é para eles. Então, nós vamos lá conversar sobre isso. E aí, fizemos uma primeira rodada, né? Nome, o que eles estão fazendo, o que eles querem fazer. E aí, depois, passamos um pouco para as nossas, e um outro aluno que foi junto, ele é um rapper, né? E aí, ele contou a trajetória dele, mais novo, né? E falou, olha, o pessoal pediu, canta um rapper seu para nós, faz umas rimas, né?
E aí ele falou, ah, então eu vou fazer, mas eu quero ver também. E eu falei assim, tem gente aqui que é muito boa nisso. E tinha, eu joguei verde, né? E tinha. Gente, você precisa de ver as poesias e os raps dos alunos. Com escancarado, uma crítica à realidade de jovens negros, alguns homossexuais, alguns que autoestima baixa, porque a sociedade faz com que se sinta lixo. Então, eu vejo que, nesse sentido, a gente tem uma educação emancipatória, né, que é o que o Paulo Freire propõe, ela é ainda necessária demais, mas é um grande desafio. Você precisa ter tempo para fazer isso, né? Mas está todo mundo seguindo ali um quadradinho, né? Um único caminho. E são vários, né? E eles são complexos. O Freire ainda é revolucionário para a escola pública brasileira, em todos os sentidos. Ele é revolucionário. Não é à toa que ele é um dos autores mais lidos do mundo. Só uma coisa importantíssima só. Gente, precisamos estudar e pesquisar o Paulo Freire no Brasil. Eu acho que um trabalho, uma pesquisa sobre as fichas de cultura que circulam no Brasil, no mundo, seria uma pesquisa fantástica. A gente entender esses contextos, né, onde essas problematizações, a questão da cultura, ela se engaja aí para um processo de alfabetização. Fica um convite. Tem muita coisa para pesquisar.